Pessoal, críticas à ideia justa. Então tem um artigo muito bacana que o camarada Márcio mandou e eu queria problematizar aqui. Quando a gente fala na ideia justa, é apresentado como sendo a aplicação do marxismo-leninismo à Coreia. Mas infelizmente não é isso. Nós vamos aqui explicar o que é esse ideário, essas ideias. Tem hora que o Partido Coreano, o Partido dos Trabalhadores da Coreia, alega que talvez essa linha do pensamento justo, que quer dizer autodeterminação, está sendo uma luz guiadora para o comunismo internacional. Mas a gente crê que não, isso nem tem sido estudado, isso nem tem sido pesquisado e é mistificação chauvinista mesmo, para as massas de lá. Não tem sido uma luz, não. A luz tem sido mais um maoísmo mesmo. Então, o que a gente verifica estudando a Juche? A gente verifica que ela não é materialista. Então, existem dois tipos de materialismo. Materialismo mecânico e materialismo dialético. Ela não é nenhum dos dois. Ela postura um humanismo abstrato, superado, assim, retórico, que abre para o sobrenatural, para a metafísica. Ela postura, assim, o Kim Il-sung fala que o Juche estabelece o homem como criador do mundo, o homem como transformador do mundo e o homem como um ser especial que não é submetido às leis da natureza. Então isso está evidente no texto do Engels. O Engels coloca claramente que o homem está sim submetido às leis naturais. Então esse é um humanismo que abre para a metafísica, abre para o idealismo, abre para o não materialismo. Então assim, não superou a filosofia marxista. Está indo para algo regressivo, atrasado. Então, podemos dizer que a Coreia do Norte só construiu por um curto período ali o socialismo, entre 45 e 56, podemos postular. Depois houve uma posição centrista em relação ao grande debate, não tomou posição nem da China de Mao Zedong, nem do Khrushchev, mas houve efetivamente uma viagem do Kim à Europa Oriental e um alinhamento com a Rússia. E a Coreia, então, caminhou para ser semicolônia russa, com vários acordos econômicos. Então, o que a Juche coloca? Ela sempre polariza o povo e o inimigo. Então, ela não diferencia as classes. Eu sempre precisa falar de que existem classes, mesmo no socialismo. Pequena burguesia nacional, trabalhador, povo, intelectual, trabalhador, camponês, intelectual. Não é só o povo contra o inimigo externo. Isso é um erro, porque aí a gente vai perder de vista a luta de classes. Então é só essa luta anti-imperialista contra a ameaça externa, isso se torna vago contra o povo. Então, isso é o Estado de todo o povo. Nisso aí a gente lembra do Estado de todo o povo do Khrushchev. É revisionismo. Existem contradições no seio do povo. Então, se a gente perde de vista isso, vai ter a restauração de uma burguesia burocrática que a gente supõe, nós maoístas supomos que houve uma restauração na Coreia. Então, há uma postura anticrítica e não há centralismo democrático na Coreia. O que houve ali por volta de 56 que uma linha se opôs, né, a linha do Kim Tubong se opôs ao Kim Il-sung. Mas foi uma linha assim que não conseguiu articular direito as ideias, era só unida com base em combater essa figura, mas chegou a denunciar que não havia democracia interna. Então, os dissidentes eram expulsos mecanicamente ali dentro do partido e suas ideias não eram discutidas. Por que é importante esse ponto? Que a gente vê que isso se repete até, por exemplo, no coletivo da Soberana, quando entram gozalistas. Efetivamente, não há uma vitória das ideias dos marxistas, leninistas, dos revisionistas da Soberana e de parte do Ian Neves em combater as ideias à expulsão mecânica dos gonzalistas. Aliás, nem podemos falar em gonzalismo, mas os maoístas da linha que seguem a linha do Gonzalo são expulsos do Soberana quando entram. Então, há esse tipo de coisa. É muito importante que haja luta de duas linhas, que haja o debate das ideias, que as ideias sejam derrotadas, não os indivíduos expulsos.
Então, os indivíduos devem ser expulsos, depois de um longo processo de discussão, em que é comprovado que essas pessoas, elas efetivamente não respeitam as regras do partido, criam um partido dentro do partido, mentem, difamam, fazem fofoca, fazem futricas, sabotam, passam informações à polícia, como é a suposição que houve com Hermínio Saqueta. Então, que eu estou falando no meu novo livro, que está pela editora Caminho Luminoso, eu vou trazer isso aqui. Então, tem que ser bastante, as bases têm que estar convencidas que essa expulsão ela é devido ao fato que a pessoa viu seus erros, houve uma luta de ideias e ela não fez uma autocrítica, ela não voltou atrás e continuou com uma postura destruidora, sabotadora, de difamação, de fofoca, de intriga e de destruição. Então ela saiu com motivos. É um longo processo, não é a expulsão mecânica como houve com Jones Manuel, Gael Fato, Ivan, ali do PCB. Isso não tem nada a ver com leninismo, com centralismo. Não é um partido leninista esse de Mauriase e de Manzano. Não é mesmo. Então, assim, e também houve isso na Coreia. A linha do Kim Il-sung expulsou a oposição de forma mecânica, sem combater as ideias. Então, se mostrou uma linha e evoluiu para uma linha à direita. O que aconteceu? É um ultracentralismo. É organizado como se fosse uma empresa capitalista, então ninguém vota, ninguém opina, né? Onde a discordância ela é reprimida. Esse artigo definiu que isso é um ultracentralismo. O que houve depois? Só uma evolução para a direita da linha do Kim Il-sung. Então, o tal do Kim Il-sungismo culminou com, em 98, a tirada do termo marxismo-leninismo da Constituição. Depois também foi tirado o termo comunismo. E entrou a ideia justa com esse triunfalismo que superou o marxismo, totalmente falso. Então, aqui, ó, outro erro. Para Kim Il-sung, a burguesia nacional não se distingue do proletariado. Isso é um erro. Deve haver uma ditadura do proletariado sobre a burguesia nacional. Então, tem quem diz que o Kim Il-sungismo, os revisionistas dizem que o Kim Il-sungismo é uma nova democracia, não é. Na nova democracia, a burguesia nacional está sob a ditadura do proletariado, é algo temporário. A presença dessa burguesia nacional é algo temporário, porque ela vai ser dissolvida ali, posteriormente. No caso do Kim Il-sungismo, a presença da burguesia nacional ela se eterniza, ela fica para sempre, né? Isso aí vai ter consequências sérias, que vai surgir uma burguesia burocrática de Estado, que vai conduzir a restauração ao capitalismo. E podemos supor que isso aconteceu. Isso já aconteceu lá. Desde 56 está evoluindo. Então, outro indício, Kim Il-sung foi contra a Revolução Cultural. Quem tem medo da Revolução Cultural é o cara que é burocrata, é o cara que é capitalista. Então, quem não teve medo foi só o Enver Hoxha, lá nos anos 60, e conduziu uma revolução cultural lá, porque efetivamente ainda era socialismo ali na Albânia, nos anos 60. Com todos os problemas que Enver Hoxha tem, ele ainda fez ali uma revolução cultural, mais ou menos, ali que a gente pode discutir se é meia boca, se é meio fake, mas fez. Então, agora, os outros têm medo, né? Os outros revisionistas, marxistas-leninistas de boca, falam mal. Inclusive, a gente vê indício claro que Kim Il-sung chamou o maoísta de velho, os maoístas de velhos superados, o mal de velho gagá, alguma coisa assim. Indício que eles tinham medo da revolução cultural, da linha de massas. Justamente porque não está seguindo o leninismo, não está seguindo o maoísmo. Então, outro indício. Um documentário sobre a vida na Coreia do Norte verificou que ali ainda há casamentos arranjados. É típico de uma sociedade feudal, então isso ainda permanece na Coreia dita socialista, né? Lembremos que o Partido Comunista do Camboja se empenhou em abolir os casamentos arranjados, mas eles permanecem até hoje na sociedade coreana, norte-coreana. Então, indício de nenhum feudalismo foi abolido totalmente. Outro ponto ali bastante controverso, que caracteriza a Coreia como capitalista, como chauvinista nacional,
há uma divisão de classe. Então, assim, a casta privilegiada são os intelectuais, eles ficam mais na cidade, o campo é pouco desenvolvido, a capital é aquele lugar mais desenvolvido ali que a gente vê nas imagens, mas o campo ainda está bastante pobre, pouco desenvolvido. Isso é um ponto que o maoísmo ressalta, que ajuda a desenvolver uma burguesia burocrática e que ela toma o poder. Esse é mais um ponto. Então tem tipo uma casta, os intelectuais estão com um setor privilegiado, os descendentes japoneses estão na base da sociedade como uma classe, eles, por ter origem na ocupação japonesa, eles estão ali como a base da sociedade. Ora, então é esse tipo de busca de pureza nacional, pureza étnica, essa é a ideologia, se não me engano, os intelectuais são os Dongchu. Então, esse tipo de ideologia é chauvinismo nacional. É busca de pureza étnica. É uma distorção revisionista. Então, outro elemento muito grave. Só um Estado revisionista mandaria armas para o Peru de Alan Garcia para combater o Partido Comunista do Peru e o Movimento Revolucionário Tupac Amaru ali em 86. Indício claro de que o revisionismo já tomou conta da Coreia do Norte há muito tempo. Analisando as relações da Coreia, a gente vê o seguinte, a Coreia do Norte. Enquanto o Sul é colônia dos Estados Unidos, o Norte é colônia, primeiro, da União Soviética, social imperialista, e agora da Rússia e da China social imperialista. A Rússia imperialista, da China social imperialista. Como é que isso fica claro? A Coreia do Norte está aberta a investimento estrangeiro, só que ela controla esse investimento. Tem zonas econômicas especiais ali na fronteira com a China, no sul também, zonas fronteiriças, no norte e no sul, zonas fronteiriças com a China, em que os coreanos são explorados como mão de obra barata. Então, assim, é um país que está aberto ao capitalismo estrangeiro e se vende a quem dá mais. Então, Song-un é a ideologia militar em primeiro lugar. O militarismo sobre a sociedade é uma característica do fascismo, do corporativismo e não do socialismo. O que o maoísmo propõe, o que o leninismo propõe é um mar armado de massas. Não é um fuzil nas costas de cada trabalhador, fuzil na mão de cada trabalhador. Não é um exército em cima da população. Então, o que a gente supõe é que esse exército ali é um exército burguês, um exército branco, e o povo está submisso ao militarismo. Então, a burguesia burocrática no exército. Esse exército é uma classe burguesa burocrática que se impõe sobre o povo. Então, outro indício, finalmente. Reunificação é estilo de Hong Kong. A direção ali da Coreia do Norte propôs uma reunificação pacífica ao estilo de Hong Kong, tipo um país, dois sistemas. A jogada do revisionista Deng lá para reunificar Hong Kong com a China. Então, isso aí é iludir as massas. Infelizmente, para reunificar vai ser necessário a luta armada contra o imperialismo. Então, esse tipo de coisa é típico ali do revisionismo. Não é? É liberalismo. Legal? Então, esses pontos estão todos aí no Crítica à Ideologia Ajuste, as ideias da Ajuste, e eu passo o arquivo mesmo, traduzido, um artigo estrangeiro traduzido pelo camarada Márcio, muitíssimo obrigado. Tá aí, então, acho esses pontos principais, essencial essa crítica.